Começo falando hoje da CPI sobre invasões de terras. Deve ser presidida pelo deputado do Republicanos, Rio Grande do Sul, tenente-coronel Zuco. Ele é tenente-coronel do Exército, carreira feita no Exército. E, bom, ele agora saiu porque se tornou político. Depois eu vou falar sobre isso daqui a pouco, uma discussão sobre militares em cargos públicos. Mas ele, o tenente-coronel Zuco, disse que acha que os primeiros a deporem têm que ser os governadores, porque o governo do estado é que é encarregado da segurança pública. E invasão de terra é um caso de segurança pública, porque descumpre a lei, descumpre a Constituição, agride um direito básico, que é o direito de propriedade. Uma outra discussão que está lá na Câmara é a questão das terras indígenas. Estão querendo mudar a Constituição, mas a maioria não quer mudar. A Constituição garante, artigo 231, dizendo que são indígenas as terras que tradicionalmente ocupam. Eu já disse aqui, ocupam é presente do indicativo, portanto, eu ocupo no dia 5 de outubro de 88, no dia em que a Constituição entrou em vigor. Não é terras que vierem a ocupar ou terras que tenham ocupado. A discussão está lá, está todo mundo apreensivo, porque o Supremo já começou a julgar isso, está lá no Supremo para julgar se vale ou não vale a Constituição. É incrível, e está 1-1. Está um voto, se não me engano, não sei se é Nunes Marques ou André Mendonça, né, mantendo a Constituição, é 5 de outubro de 88, e Fachin dizendo que não é bem assim, né, interpretações. Eu já falei aqui no meu artigo que vai estar amanhã de manhã em 38 jornais, eu digo que a Constituição é explícita. Não tem coisas implícitas, escondidas nas entrelinhas, nas entreletras, nas entrepalavras. Não? Bom, e uma outra questão, já que eu estou falando de terra e falei de invasão de terra, é que o presidente da República deve anunciar onde vai fazer reforma agrária ainda neste mês de maio, e destinou 500 milhões para fazer reforma agrária. Aí ficou todo mundo com o pé atrás, né? Vai haver invasão, vai estimular mais ainda as invasões que recrudesceram neste ano, né? O que vai acontecer? Aí o ministro do Desenvolvimento Agrário, Teixeira, Paulo Teixeira, que foi um deputado sempre a favor do MST, deu uma entrevista para, se não me engano, para a Globo News, né? E disse que isso vai ser feito dentro da Constituição. Meu Deus! Um ministro disse que vai fazer um ato de governo dentro da Constituição. Óbvio, é obrigado a fazer dentro da Constituição. O presidente da República, ao assumir, jurou cumprir a Constituição. Se ele se torna perjúrio, se ele comete o crime de perjúrio, aí cabe aplicar o que está na Constituição sobre impedimento, né? Então tem que ser dentro da Constituição. Ele disse mais, afirmou que o governo vai respeitar a Constituição e a propriedade privada. Ora, também está escrito na Constituição, artigo 5º, na mesma linha do direito à vida, o direito à propriedade. Então é obrigado a respeitar. Agora, o ministro Paulo Teixeira disse que as terras objeto da reforma agrária são terras que já estão no estoque do INCRA, ou seja, já foram resolvidas juridicamente. Mesmo porque terra nova, produtiva, não se encontra mais. Terra nova produtiva é uma raridade absoluta. Porque o Brasil está produzindo tudo que pode, estar crescendo a produção na base da produtividade. Usando praticamente a mesma área, o crescimento de área parece que foi 3%, o crescimento da safra 15%. Isso é produtividade, né? Eu não sei se eu estou acertando aí os percentuais. Bom, então, sim, e esses 500 milhões vieram de onde? Diz que ajeitaram lá dentro do orçamento, apareceu 500 milhões. Claro que vieram dos nossos impostos. Não importa se você achar que, eu não pago imposto, não pago imposto de renda, sim, mas você paga imposto em tudo que você compra. Está lá embutido. É o imposto que a empresa pagou e que embutiu no custo de sua mercadoria, de seu produto. Então, uma outra questão aí CPI, a CPI mista. Gente, só para pensar, o governo foi contra, o governo não quis, o governo fez tudo para atrapalhar, não conseguiu.
porque prevaleceu a maioria de assinaturas, não teve como. E agora eu vou entregar para o governo, para governistas, a relatoria ou a presidência? Quer dizer, para quem não quis, para quem certamente vai ser investigado nas responsabilidades pela invasão do Palácio do Planalto e a destruição de bens patrimoniais nossos, né, do povo brasileiro. Fica estranho. Se o próprio governo comandar a CPI que vai investigar a invasão do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional, do Supremo. Bom, aí vem, eu falei em Supremo, né? O Supremo está começando o julgamento de mais um lote de 250. Não é julgamento, é receber a denúncia e aceitar a denúncia ou não, né? E convertê-los em réus ao aceitar a denúncia. Então é mais um lote de 250, é por atacado. Nunca se viu isso, né? Nunca se viu isso no devido processo legal, nas democracias, né? Mais 250. Como já julgaram 550, já viraram réus, mais 250, a gente já sabe o resultado, já vai ter 800, assim que terminar essa parte. O André Mendonça pontua que discorda daquele negócio de incentivadores, porque é liberdade de expressão, liberdade de opinião, né? E não há prova individual, é um julgamento coletivo. Quando os julgamentos são singulares, é pessoa por pessoa, né? Para verificar que há indícios suficientes para que a pessoa seja processada para que vire réu, né? Depois, claro, vai ter que botar a prova de cada um, o testemunho, a defesa de cada um, né? A circunstância, tudo, né? Bom, mas enfim. O ministro da Justiça mandou uma espécie assim de queixa para a Secretaria Nacional do Consumidor contra o Telegram. E ele se queixa que o Telegram disse que o Brasil está prestes a aprovar uma lei que irá acabar com a liberdade de expressão. Meu Deus, será que ele não pensou nisso antes de se queixar? Porque a queixa já é a demonstração de que ele quer censurar alguém que está criticando um projeto de lei. E um projeto é para ser criticado, para ser examinado, né, para ver o ponto e contraponto, para examinar os prós e os contras. Para isso existe um projeto. E a discussão é livre. Eu não sei onde a delegacia, a Secretaria do Consumidor pode pegar o Telegram nisso, sendo que a Constituição garante a liberdade de expressão e veda a censura. É uma tentativa de censura, porque isso não se trata de nenhuma calúnia, injúria de informação. Está dando uma opinião a respeito de uma lei que o Telegram acha que vai cercear a liberdade de expressão. Bom, eu falei do ministro, o ministro da Justiça está vetando a possibilidade de abrir o espaço aéreo lá na área Yanomami, onde as pessoas estão morrendo. Já falei aqui, morreram 14, tinha 20 mil garimpeiros, queimaram os aviões, não podem sair a pé. Aí saindo a pé passam por território pertinho de aldeia indígena, aí dá confronto e já tem 14 mortos. Um é um agente de saúde de etnia indígena e os outros são garimpeiros que foram mortos. Aliás, hoje teve um pega lá na Câmara entre o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o senador Marcos Duval. Outro dia eu acertei uma vez o nome dele, na segunda eu chamei de André. E o ministro foi irônico, disse que se o senador quiser ficar lá na porta do Ministério da Justiça para gravar coisas e postar na internet, ele foi irônico e ameaçador, né? Ele disse, se você é da SWAT, eu sou dos Vingadores. Gente, falando em Vingador, é um caso... Vocês lembram quando foi criada aqui, em plena campanha eleitoral, segundo semestre de 2022, aquela espécie assim de força-tarefa contra a desinformação na campanha eleitoral, que era desinformação só de um lado, todo mundo sabe. Aí foi nomeado pelo ministro Alexandre de Moraes, no gabinete da presidência do TSE, um assessor especial de enfrentamento à desinformação, vinculado ao gabinete do presidente do TSE. Ele se chama Eduardo Taliaferro. Pois ele entrou na casa dele, lá na região metropolitana de São Paulo, subiu ao quarto, atirou na mulher,
A mulher fugiu com as filhas para a garagem, chamou a polícia e acabou preso. A polícia prendeu ele, apreendeu a arma, a munição, né? Ele está preso preventivamente e foi imediatamente demitido pelo TSE, até que se apure tudo. Ele assumiu em agosto de 22. Imagina o equilíbrio emocional dessa pessoa, uma para ter arma, a outra para ser o examinador aí da desinformação, uma espécie assim, de ministériozinho da desinformação, né? Tudo coisa estava previsto lá pelo George Orwell, né? Bom, e o que eu queria falar, falei lá no início, quando me referi ao tenente-coronel Zucco, que saiu do exército, assumiu, estão querendo mexer na legislação dos militares em ocupar cargo público, e o novo chefe do GSI, ressalvando que não falava com o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Amaro, mas pessoalmente dizendo que não precisa mudar, que já está na lei. Está lá no artigo 142, o famoso 142. Mostra que o militar, assumindo um cargo público não eletivo, né, assumindo eletivo tem que sair. Assumindo não eletivo, ele pode ficar até 2 anos. Pode ser promovido só por antiguidade. E ao fim de 2 anos ele tem que optar. Ou volta para a tropa, né, ou sai. Já tá na Constituição. Não há necessidade de mudar isso. O general Amaro foi irônico. Ele disse, olha, se isso aconteceu com as outras carreiras, tudo bem, né? A carreira de, por exemplo, promotor público, Ministério Público, do TCU ou da Procuradoria-Geral da República, né? Ou da Fazenda, né? Ou cargo de auditor fiscal, cargo de carreira, ou cargo de carreira no Banco Central, né? No momento em que ocupar um cargo público tem que abandonar a carreira, se assim for, né? Aconteceu com o juiz Sérgio Moro, com o promotor da Lava Jato, né? Dallagnol. Eles assumiram um cargo público eletivo, aí já cai fora. Mas, do contrário, por isonomia, por paridade, militares estão lá, como diz a lei, 2 anos, né? Bom, eu queria, por fim, registrar 2 mortes. Uma de um ex-deputado. Vocês lembram quando, que coisa estranha, né? O Adélio Bispo, que era do PSOL, deu a facada em setembro, e depois apareceu lá que um deputado tinha posto o nome dele como uma espécie de álibi para dizer que no dia 6 de setembro ele estava na Câmara. Não se apurou isso, não conseguiu se apurar qual foi o deputado. Bom, a eleição, o deputado Gilmeires foi eleito, mas não assumiu. Foi embora do país. Não sei se tem uma coisa a ver com a outra, mas, enfim, foi embora do país, levantou essa interrogação. E aí assumiu o suplente dele, que é o Daniel Miranda, que era, digamos, parceiro, par do jornalista Glenn Greenwald, e morreu de infecção generalizada depois de ficar 9 meses em UTI, com apenas 37 anos. Ela, eu estou vendo no noticiário, é tido como ativista LGTB. E Lula postou nas redes sociais o seguinte, abro aspas, um jovem de trajetória extraordinária, que partiu cedo demais. Fecho aspas. E a Rita Lee. Para mim, o ponto alto da Rita Lee foi a gente faz amor por telepatia, né? Mania de Você, 1979. Foi um sucesso, ela e os Mutantes. Foi sempre um marco no rock brasileiro, 75 anos, câncer de pulmão. A gente viu como ela estava magérrima quando postou a cena em que ela toma a vacina contra a Covid. O corpo vai ser velado no planetário do Ibirapuera. É um ponto alto aí da homenagem à nossa cantora roqueira Rita Lee, sempre irreverente e sincera. De Lisboa, Alexandre Garcia.